O caso Dyatlov. A morte misteriosa de 9 excursionistas nos Montes Urais. Em fevereiro de 1959, 9 experientes excursionistas partiram para uma expedição nas montanhas dos Urais, na Rússia. Nenhum deles voltaria vivo. O que as equipes de resgate encontraram semanas depois se tornaria um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Uma cena tão perturbadora que até hoje, mais de 60 anos depois, ninguém consegue explicar completamente o que aconteceu naquela montanha. Corpos mutilados, línguas arrancadas, radiação inexplicável e uma decisão que desafia toda a lógica. Porque 9 pessoas experientes rasgaram sua própria tenda por dentro, em pleno inverno siberiano, e fugiram descalças para uma morte certa na neve. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é real. E quanto mais você conhece os detalhes, mais assustadora ela se torna. Igor Dyatlov tinha apenas 23 anos, mas já era conhecido como um dos melhores montanhistas de sua geração. Engenheiro formado, ele liderava um grupo de 9 pessoas. Todos estudantes ou recém-formados da Universidade Técnica de Ural, todos com vasta experiência em expedições de inverno. O plano era atravessar os Urais do norte até a montanha Otorten, uma jornada de aproximadamente 300 quilômetros considerada de dificuldade extrema, mas nada impossível para aquele grupo. Entre eles estavam Zina Kolmogorova, de 22 anos, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko e outros 4 jovens talentosos. Em 27 de janeiro de 1959, o grupo partiu. Nos primeiros dias, tudo corria conforme o planejado. Dyatlov mantinha um diário detalhado e tirava fotografias. As anotações mostram bom humor, camaradagem e confiança. Mas em 1º de fevereiro, algo mudou. O último acampamento foi montado, nas encostas do monte Kholat Shakhl, que em idioma local, Mansi significa Montanha da Morte. Esse nome não era coincidência. Os nativos há muito tempo evitavam aquele lugar. Naquela noite, algo absolutamente aterrorizante aconteceu. Quando o grupo não retornou na data combinada, em 20 de fevereiro, familiares pressionaram as autoridades. Inicialmente, pensou-se que fosse apenas um atraso, mas conforme os dias passavam sem notícias, equipes de busca voluntárias foram organizadas. Em 26 de fevereiro, a tenda foi encontrada, e o que viram deixou até os resgatistas mais experientes paralisados de horror. A tenda havia sido rasgada por dentro, não por alguma força externa tentando entrar, mas por pessoas desesperadas, tentando sair. Cortes enormes no tecido feitos com facas, como se os 9 tivessem tentado fugir com extrema urgência. Mas fugir de quê? Dentro da tenda tudo estava intacto. Comida, equipamentos, roupas quentes, botas. As lanternas estavam lá. O mais perturbador: pegadas na neve mostravam que os 9 jovens saíram descalços ou apenas com meias, alguns seminuas, em temperaturas que chegavam a 25 graus negativos. As pegadas seguiam pela encosta montanha abaixo, em direção a uma floresta de cedros. 8 ou 9 conjuntos de pegadas, caminhando de forma organizada inicialmente. Mas havia algo estranho. Os resgatistas notaram que pareciam estar caminhando, não correndo, como se estivessem em transe. Os 2 primeiros corpos foram encontrados sob um grande cedro, a 1,5 km da tenda. Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko estavam vestindo apenas roupas íntimas. Ao lado deles, uma fogueira apagada. Galhos, quebrados a cerca de 5 metros de altura na árvore, sugeriam que alguém havia subido lá, provavelmente tentando ver algo, ou se esconder. As mãos de ambos estavam queimadas. Eles tentaram manter o fogo aceso com as próprias mãos congeladas. A 300 metros de distância, em direção à tenda, o corpo de Igor Dyatlov foi encontrado. Ele estava de costas, em posição que sugeria que tentava voltar ao acampamento. Mais adiante, Zina Kolmogorova, também voltando para a tenda, e Rustem Slobodin, com um crânio fraturado. Os 3 pareciam estar retornando, mas morreram de hipotermia antes de chegar. O estranho: alguns vestiam roupas dos outros. Zina usava um casaco que não era dela, como se após as primeiras mortes, os sobreviventes tivessem pegado roupas dos corpos para se proteger do frio. Mas ainda faltavam 4 corpos. E a descoberta deles, 2 meses depois, transformaria um mistério já perturbador em algo verdadeiramente inexplicável. Em maio de 1959, quando a neve começou a derreter, os 4 corpos restantes foram encontrados em uma ravina, a 75 metros dos cedros, sob 4 metros de neve. Esses corpos estavam melhor vestidos que os outros, usando múltiplas camadas de roupas, algumas cortadas dos que morreram primeiro. Mas suas condições eram absolutamente aterrorizantes.
Lyudmila Dubinina estava sem a língua, sem os olhos e sem parte do lábio superior. O tecido mole ao redor da boca havia sido removido. Alexander Zolotaryov também estava sem os olhos. Semyon Zolotaryov tinha o tórax completamente esmagado, costelas fraturadas. Lyudmila também tinha costelas quebradas. O médico legista determinou que a força necessária para causar aquelas fraturas era equivalente a um acidente de carro em alta velocidade, mas não havia sinais externos de impacto. Nenhum hematoma na pele, nenhum ferimento externo. Era como se uma pressão massiva tivesse sido aplicada de forma uniforme. E tinha mais. Algumas roupas dos corpos apresentavam níveis significativos de radiação. A investigação oficial começou. Mas quanto mais se investigava, menos sentido fazia. A autópsia revelou que todas as mortes aconteceram entre 6 e 8 horas após a última refeição. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento defensivo, nenhuma evidência de outras pessoas no local. Os ferimentos internos massivos não podiam ser explicados. A hipótese de ataque de animais foi descartada. Não havia marcas de dentes ou garras. E que animal arrancaria apenas línguas e olhos de forma tão cirúrgica? Agressores humanos? Impossível. As pegadas mostravam apenas os 9 membros do grupo. Não havia sinais de luta ou confronto. O mais perturbador veio de outro grupo de excursionistas, que estava acampando a 50 km de distância na mesma noite. Eles relataram ter visto esferas laranja brilhantes no céu, na direção do acampamento de Dyatlov. Nos meses seguintes, outras pessoas da região reportaram fenômenos luminosos similares. Em maio de 1959, a investigação foi subitamente encerrada. O processo foi classificado e arquivado. A conclusão oficial dizia apenas: morte causada por uma força natural desconhecida e irresistível. Que força seria essa? Mais de 60 anos se passaram, e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite na Montanha da Morte. Testes militares secretos. Infração causado pelos ventos da montanha provocando pânico. Algum tipo de avalanche? Nada explica completamente todos os detalhes. As línguas arrancadas, a radiação, os ferimentos internos massivos, a decisão de fugir sem roupas adequadas, as luzes no céu. Em 2019, o governo russo reabriu a investigação. A conclusão? Avalanche. Mas especialistas apontam dezenas de inconsistências com essa teoria. A verdade é que 9 pessoas experientes, em plena sanidade mental, tomaram a decisão de rasgar a própria tenda e caminhar descalças para a morte certa. Algo naquela montanha os aterrorizou, tanto que a morte por congelamento pareceu uma opção. Melhor do que permanecer na tenda. O que eles viram? O que os fez fugir? Talvez nunca saberemos. E você, o que acha que aconteceu naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos casos de mistérios reais que vão fazer você perder o sono. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar.